bom dia, uma ótima terça-feira para todo mundo, chegando com as primeiras informações do Flu para a gente começar mais um dia falando de Fluminense, para você começar mais um dia muito bem informado sobre o Tricolor, agora em meio à última data FIFA de 2025. Para quem gosta de data FIFA, que não é o meu caso, até conheço algumas pessoas que gostam, apesar de serem minoria, vai ter um respiro aí até semana que vem, quando simplesmente voltaremos já em meio a um Fla-Flu. Até por isso, a comissão técnica do Fluminense decidiu dar folga para os jogadores ontem e hoje. Hoje também o elenco não treina no CT Carlos Sachiro e retoma os trabalhos amanhã. E no domingo, os jogadores também terão folga. A programação da semana ficou desta forma, então o Fluminense vai treinar quarta, quinta, sexta e sábado, folga domingo e retoma os treinos na segunda-feira e na quarta-feira o Flu do técnico Zubeldia vai enfrentar o Flamengo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. E para quem fala, e a gente costuma falar muito sobre a questão da recuperação em data FIFA, né? Recuperação, treinamento, preparação. A gente fala, agora sim, vai ter tempo para treinar, vai ter tempo para trabalhar. O Zubeldia, depois do jogo contra o Cruzeiro, na entrevista coletiva, ele falou isso daqui sobre calendário e data FIFA. Eso es un poco relativo, porque todos estamos esperando la data FIFA y la realidad que en este fútbol, las data FIFA, uno quisiera trabajar mucho, quisiera ganar tiempo, pero la realidad es que lo que uno tiene que hacer es recuperar más a los jugadores que el tiempo que uno tenga para trabajar. Yo ya tengo mi experiencia aquí y cada vez que hay data FIFA todos decimos hay que trabajar, y la realidad que lo único que uno puede hacer, sí tiene un par de días más para trabajar, pero lo primero es recuperar a los jugadores de toda la secuencia que vienen, porque en una semana no podés ganar el trabajo que deberías haber hecho durante el calendario, durante un calendario normal. Entonces todos esperamos la data FIFA, perfecto, pero ¿saben cómo terminan los jugadores en esta secuencia de juego? Terminan todos cansados de acá, cansados de acá. Entonces es un poco relativo la data FIFA. Ganás tiempo, podés trabajar un poco más, no mucho más. Ojalá aprovechemos el tiempo, pero es la realidad del fútbol brasilero. En lo que en 10 días o en 7 días no se puede ganar lo que no se gana en el calendario. No es tan así, ¿viste? No, data FIFA, vamos a trabajar el doble. No es tan así, porque los jugadores terminan muy quemados físicamente, de aquí, mentalmente, y no es sencillo trabajar en todo lo que es data FIFA. Bom, então a coisa não é bem assim como a gente imagina, né? O que o Zubeldia quer dizer é que não são exatamente, vai treinar uma semana, 10 dias direto, sem parar. Não é bem assim, tem que dar uma folga para os caras, né, darem uma aliviada, dar um respiro, vai sair com a família, vai viajar, uma viagem curtinha, volta, faz o trabalho de recuperação, e aí sim, tem alguns dias ali para treinar, mas não são tantos dias assim quanto a gente imagina, e aí é dentro desse período que ele tem que trabalhar e aproveitar da melhor maneira possível esses dias para preparar o time, porque agora vai ser o gás final, é a reta final, os últimos jogos do Campeonato Brasileiro que vão definir o futuro do Fluminense na competição, depois uma semifinal de Copa do Brasil que também serão 2 jogos muito intensos, tem muita coisa, o ano está acabando, mas ainda assim tem muita coisa por acontecer até lá, tá? Então, portanto, o elenco volta a treinar somente amanhã lá no CT. Ontem, o Felipe Melo deu uma entrevista pro Duda Garbi, lá no podcast que ele tem, né? Um assado para Felipe Melo. Duda Garbi convidou o Felipe Melo e ele falou isso aqui sobre a época em que ele negociou com o Fluminense e praticamente tinha tudo encaminhado, acertado para ir para o Internacional. E aí ele falou sobre aquele momento aqui. Vou colocar na tela para vocês rapidinho. Como é que chega o Fluminense na tua vida? Eu recebo o Brax, não me engano o nome dele, na minha casa.
E eu tava praticamente fechado com o Inter de Porto Alegre. Já tava vendo casa, apartamento pra ir pro Inter e tal. Tu ia pro Inter? Ia pro Inter, tava fechado com o Inter. Tá fechado. Fechado, faltava assinar, os termos já tava tudo beleza e tal. Parece que o presidente, eu acho, o presidente desapareceu, não quis, não sei o que aconteceu, o presidente... É o atual, cara. É, o atual, enfim. Aí o cara falou assim, pô, não dá, e eu dobrei meu joelho com a minha esposa, a gente foi orar e pedimos a Deus pra fechar todas as portas. Tinha situações de voltar pra Europa... Outros clubes aqui no Brasil também, nada concreto, mas muitas sondagens. E eu falei assim, eu não quero nada, eu quero ir pro lugar onde o senhor quer que eu vá. Fecha todas as portas, abre só uma. A porta que abrir é essa. Assim, no outro dia o Fluminense ligou, o Mário Bittencourt ligou e falou assim, a gente quer você aqui pra fazer tal coisa, tal, projeto em cima de você. Eu falei, Fluminense, pô. Eu lembro que eu ligo pro meu pai e falei, pai, antes mesmo, quando ele tinha falado comigo assim, eu falei, pai, tô indo no Fluminense, meu pai. Mas eu que no Fluminense? Pô, o Fluminense já tem um tempo que não ganha título, Felipe. Meu pai tricolou. Tricolou mesmo. Falei, pai, não, mas vamos mudar isso, pô. Tô indo pra mudar, meu pai. Ah, então, é isso? Então a gente vai ser campeão de tudo no Fluminense, meu irmão. Eu lembro, quando eu cheguei lá no CT, no primeiro dia, na apresentação, então estava meu pai, minha mãe ali, como se fosse meu primeiro clube, cara. Cara, assim. que a fuder, velho. E, meu, foi top. E o primeiro título que eu ganhei do Fluminense, que eu dou muito, muito valor mesmo, foi a Taça Guanabara, que a gente ficou em primeiro, o Flamengo ficou em segundo, lá em Volta Redonda, onde tudo começou. E eu e meu pai, a gente se abraça no campo, assim. É significativo isso, cara. Abraça no campo, Tá vendo aí? Onde tudo começou foi o primeiro título. Primeiro. Calma que vai vir mais. Então, legal essa declaração do Felipe Melo. Não chega a ser assim, uma grande surpresa, ele já tinha falado um pouco dos bastidores da época, como foi essa construção, mas é legal falar, ver o pai dele que é tricolor, mas naquele momento tá pensando no que é melhor pro filho, né? E é super compreensível, né? E ele entendia aquela altura que talvez não fosse o melhor destino para ele. E aí as coisas aconteceram e o resto é história, né? O Felipe Melo se tornou um ídolo, pelo menos para muita gente, né? Porque essa questão de idolatria é muito particular de cada um, mas ele fez parte de um processo de retomada de tamanho, de grandeza, de conquistas do Fluminense. É inegável, pelo menos na minha opinião, a participação importante que ele teve nesses momentos para liderar, se impor e dar a cara ali, né? Acreditar também, talvez sendo responsável por fazer também outras pessoas acreditarem que era possível ganhar uma Libertadores, que era possível ganhar um campeonato estadual do rival. Essa mentalidade vencedora que na época a gente falava, e realmente ele tem, porque ele conquistou muita coisa na carreira, eu acho que foi um fato muito importante ali no dia a dia, nessa construção da qual ele fez parte, ou reconstrução, desde que ele chegou. Óbvio que não é o único responsável ou o grande responsável, mas muita gente internamente aponta que ele teve, de fato, um papel primordial para a conquista da Copa Libertadores, pela liderança e pela contribuição que ele deu em campo também. Não só fora de campo, não. Dentro de campo também, ele foi um jogador inegavelmente importante. Então é sempre legal a gente ter um pouco desses bastidores, né? Entender melhor como as coisas aconteceram e como ele acabou vindo parar no Fluminense. E o engraçado é que a torcida do Flamengo achava que ele era flamenguista, começou lá, então tinha essa, não vou dizer identificação, mas alguma coisa tinha, né? E agora o Felipe Melo se tornou o grande, não vou dizer porta-voz, porque não é bem isso também, mas ele é um dos caras que mais defendem o Fluminense, que está na Globo hoje como comentarista, vai ser treinador, mas tem feito um papel importante de defesa do Fluminense em vários momentos, como no caso de ontem, do lance absurdo, de domingo no caso, da não expulsão do Matheus Pereira. Ele foi uma das vozes ali falando que era um absurdo, que se fosse ele sairia algemado de campo. Então é importante ter uma voz e uma representação dessa, do tamanho, pela importância que ele teve para o clube e ao longo da carreira dele, ter alguém para defender o Fluminense ali, que é raridade, a gente sabe disso. Antes de trazer um outro assunto aqui muito importante, vou trazer algo que também é muito importante, Golcase, porque já estamos na Black Friday na Golcase. Olha só essas promoções aqui, garrafas térmicas, copos térmicos, capinhas, saindo ainda mais baratos que o normal. Gente, toda essa linha aqui da garrafa térmica Fresh, por R$ 129,90. Olha que loucura esse preço, gente. E se você utilizar o cupom Jornada, vai pagar ainda mais barato. Então, o verão tá chegando,
né? A gente sabe que tem todas essas garrafas que você pode escolher, personalizar a cor, colocar o teu nome, capinha de celular, mesma coisa. Você compra uma, leva 2 para casa. Tem tudo isso aqui. Você pode personalizar. Entra lá que vai ter assim várias e várias opções de Fluminense. Copo térmico R$ 79,90. É brincadeira isso aqui, cara. A qualidade que tem os produtos da Golcase, R$ 79,90, copo térmico, para você que gosta de tomar uma cerveja, ir pra praia, final do ano chegando aí, cara, vale a pena. Até para você presentear alguém, Natal chegando, então só hoje esses preços aqui para você correr lá no site, aproveitar e utilizar o cupom JORNADA, muito importante, até para a Golcase continuar essa parceria com a gente. Olha aqui, toda essa linha especial aqui do Fábio, nosso ídolo. Cara, tem muita coisa maneira lá e você pode personalizar do jeito que você quiser, colocar o nome de quem você quiser. Vai lá na Golcase para você pagar mais barato e ter um produto de muita qualidade, aproveitando o Black Friday e pagando ainda mais barato. Só na Golcase, corre lá e aproveite, utilize o cupom JORNADA. Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar de um assunto que não diz respeito diretamente ao Fluminense, mas é um assunto aqui de futebol brasileiro. Não é nenhuma surpresa, nenhuma novidade, mas é algo absolutamente lamentável. Julgamento do caso Bruno Henrique, que foi adiado novamente. Adiado para quinta-feira, pelo menos é o que se diz, porque um dos auditores pediu vista do processo. Diz aqui a matéria do GE, o julgamento foi remarcado para as 3 da tarde da próxima quinta-feira. O auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo. No momento da interrupção, o atacante havia recebido um voto favorável. O relator Sérgio Furtado Filho havia votado pela absolvição no artigo 243A, que prevê até 12 jogos de suspensão, e a punição no artigo 191, com multa de 100 mil e sem punição em jogos. É um negócio inacreditável, cara. Assim, o Bruno Henrique ele foi denunciado, lá atrás a denúncia. Poderia ser enquadrado no artigo... agora não me lembro exatamente o artigo, depois eu vou, acho que na matéria que tem a recapitulação aqui no final, foi no artigo... Não, na verdade não era o STJD, aqui é a Justiça Comum, porque a Polícia Federal abriu um inquérito lá atrás e enquadrou o Bruno Henrique no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, por fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Ele ainda vai ser investigado, diz a matéria, que ainda vai ser julgado na esfera comum. E aí, na esfera desportiva, esses caras conseguiram conduzir a coisa de tal forma que o máximo que vai acontecer aqui, e não vai acontecer, é ele levar esses 12 jogos de suspensão, porque a defesa estava tentando prescrever, defendendo a prescrição do caso. O julgamento foi paralisado, e aí o nosso amigo aqui, ele votou pela absolvição e somente com o pagamento de multa de 100 mil reais. Esse é o STJD, que já era para ter julgado isso há muito tempo. O cara foi denunciado, a Leila Pereira, vou trazer a fala da Leila Pereira aqui. O cara foi denunciado, condenado e com efeito suspensivo vem jogando nesses últimos meses aí com a maior tranquilidade do mundo. Esse caso aqui é muito simples. Se fosse um outro jogador de time pequeno, fosse um outro qualquer aí, já teria levado 2 anos pelas provas que foram apresentadas, mais robustas que muitos outros jogadores que foram condenados por mais de 2 anos. O Vitor Mendes é um exemplo, que foi voltar aí agora. Se fosse outro cara desse qualquer, já tinha levado, isso já tinha sido julgado, resolvido e já tinha sido punido há muito tempo. Mas aí, dependendo da camisa que você veste, acontece isso daí. É mais uma vergonha do STJD, é mais uma vergonha da justiça desportiva e mais uma vergonha pro futebol brasileiro. E, cara, eu não tô aqui torcendo contra ninguém, não é porque ele joga no Flamengo, sendo bem sincero. É que se fosse qualquer um, isso aqui é um atentado contra a essência do esporte, gente. Essa investigação, todos esses caras envolvidos, muitos foram punidos porque é um atentado ao coração do esporte.
que é a manipulação esportiva é o fim. Se tiver manipulação de jogos, é o fim. Porque se a gente acreditar que os jogos são manipulados dessa forma, perde a essência, nada faz mais sentido. Então isso tem que ser combatido, isso tem que ser punido exemplarmente, seja quem for. Se fosse um jogador do Fluminense, idem. E é um negócio absurdo e absolutamente lamentável como esse caso vem sendo conduzido. E não vai acontecer absolutamente nada. O PVC se revoltou, inclusive, quando ficou sabendo dessa decisão, dessa primeira decisão, com uma multa de R$100 mil. Foi para aplicação de uma multa de R$100 mil, foi dado pelo relator do processo, né? Então se desenha aí um cenário positivo para o Bruno Henrique. Peraí. Vai ser mais... Peraí, vou fazer uma coisa aqui, não. O PVC foi... Não, vamos lá. Beleza, eu pago, quer? Vamos lá, 100 pau, R$100 mil. A gente paga aqui, passa no débito. Beleza, vamos lá. Não tem problema não, a gente paga no débito. É no débito que quer pagar? Vambora, paga no débito. Olha lá, a gente paga no débito. Ah, tô brincando, evidentemente que eu tô brincando, mas, cara, a absolvição é justa, pode ser legítima. Já falei aqui, o caso do Bruno Henrique é um caso criminal. O que vai solucionar o caso do Bruno Henrique é o julgamento na esfera criminal. É um caso de fraude. E é muito grave. É um símbolo do que está acontecendo no cenário do futebol no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, é um mínimo de responsabilidade quando o auditor dizer que o caso é complexo e por isso pede vistas do processo, ele está pedindo para estudar para a prova. Jura por Deus, demite o cara que está pedindo para estudar para a prova. Demite. O cara não conseguiu estudar para a prova em 6 meses. Demite o cara, não precisa desse auditor. Tira o cara dali. Fica fazendo o quê na STJD? Agora, não vai brincar com a nossa cara. Pelo amor de Deus. A absolvição é justo. Se o tribunal achar que é justo, é justo. Não sou juiz. Agora, dizer que vai pedir vistas do processo, está brincando com a gente? A revolta do PVC, acho que simboliza bastante a revolta de todos, a revolta óbvia, né? De quem não vai se deixar levar pelo clubismo. É um negócio absolutamente ridículo. E aí a Leila Pereira, que se manifestou porque o Alan, uma cotovelada que ele deu no jogo contra o Fluminense, no Samuel Xavier, né, que ele deixa ali o cotovelo, acaba sendo expulso, e aí ele levou mais 2 jogos. E ele que vem sendo um dos grandes jogadores aí do Palmeiras no momento. A Leila disparou contra o STJD, ela que tem, bom, para não falar outra palavra aqui, ela tem coragem para fazer esse tipo de coisa, mais coragem que muita gente aí, ou talvez mais que todos, para bater de frente com esse sistema, para bater de frente com o CBF, com o STJD, e seja lá com quem for, com o Flamengo. Ela disse, o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espero mesmo um respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão ainda é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por data FIFA. Enfim, é a Leila cobrando o STJD, mas infelizmente, Leila, o resultado a gente já sabe qual será. Enrolaram. E agora eu sou capaz de apostar que vão absolver, vai pagar uma multa e vai ficar por isso mesmo. Vai ser um dos julgamentos mais vergonhosos da história do STJD. Mostrando que o fundo do poço é muito mais fundo do que a gente imagina. Vou ficando por aqui, deixe seu like se você puder, se inscreva aí no canal. A gente volta ao longo do dia com muito mais informações aqui no canal do Lessa.